Oi, pessoal, tudo bem? Vamos seguir então para mais uma aula do nosso curso. Então, hoje a gente vai vamos falar um pouco então, né, sobre os gatilhos. A gente já havia comentado brevemente, né, sobre gatilhos na última aula, mas agora a gente vai poder explorar eles um pouquinho mais e qual a importância de saber sobre gatilhos para a nutrição. Então, os gatilhos eles podem ser acionados por uma série de coisas. Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Então, por exemplo, estresse do cotidiano, né? Hoje em dia, com o estilo de vida moderno, todo mundo vive estressado, todo mundo vive na correria. Então, esse estresse ele pode ser um gatilho. A radiação, então radiação solar, radiação UV, enfim, qualquer tipo de radiação, ela pode ser um gatilho. Estresse oxidativo, que daí esse é o estresse do organismo. Então, é a produção de espécies reativas de oxigênio, é a produção de espécies reativas de nitrogênio, que vão gerar problemas no organismo, né, de forma molecular. Então, mais à frente eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês qual a importância, né, de se entender sobre estresse oxidativo. Traumas, LPS é lipopolissacarídeo bacteriano, então faz parte da estrutura das bactérias, vírus e parasitas. Esses são apenas alguns exemplos, né, de como que é acionado os gatilhos. Então, uma vez acionado, eles podem desencadear inúmeras consequências, como a principal delas, e digamos que a mais importante, né, que a gente deve se atentar, que é a ativação do fator de transcrição NF-kappa-beta. Como a gente já tinha visto, a ativação desse fator vai gerar a inflamação. E a inflamação ela pode ser tanto sistêmica quanto periférica, né? Periférica em um local determinado, ou então sistêmica em todo o organismo, chegando até mesmo no sistema nervoso. E chegando no sistema nervoso, a gente pode ter alguns problemas cognitivos, pode ser um fator de risco para doenças neurodegenerativas e entre outros problemas que podem estar associados à inflamação. Então, sobre o LPS, né? LPS, lipopolissacarídeo bacteriano, faz parte da estrutura das bactérias. Então, ele age como uma endotoxina, ele vai agir por atravessar a barreira intestinal em casos de hiperpermeabilidade intestinal. Então, se não tem essa hiperpermeabilidade, provavelmente essa endotoxina ela não vai agir. Então, ela age como uma endotoxina, se ligando a receptores CD14, receptores Toll-like, M2 e, enfim, alguns receptores que vai promover a interação intracelular e, por fim, ela vai ativar o NK-beta lá dentro da célula. Então, ela vai se ligar nesses receptores, que são receptores geralmente de membrana, e esses receptores, né, eles vão dentro da célula ativar o NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta ele é precursor da inflamação, então a partir do momento que ele está ativado, vai começar a liberação de citocinas, produção de citocinas inflamatória, e eu vou ter o desenvolvimento, né, o início de um processo inflamatório no organismo. Bom, a inflamação, então, seja ela desencadeada por qualquer um dos fatores, ela é, digamos que, um dos fatores principais para desenvolvimento ou então fator de risco para diversas patologias. Então, a avaliação da função intestinal e a atividade de LPS, elas tornam-se de suma importância para, né, a saúde do indivíduo. O nutricionista clínico, ele pode auxiliar no tratamento dos indivíduos, retirando então alimentos alergênicos que possam gerar essa hiperpermeabilidade intestinal dos pacientes, construindo então uma regressão de doenças como artrite reumatoide, fibromialgia e diversas outras doenças que são desencadeadas através da inflamação. Bom, os vírus eles também são considerados um gatilho, né? Então, um exemplo clássico de vírus que já foi estudado e relacionado exatamente como gatilho é o citomegalovírus. Então, o citomegalovírus ele foi relacionado em estudos anteriores, estudos científicos, né, com comprovação científica, de estar envolvido na patogênese da aterosclerose. Então, foi descoberto que anticorpos contra proteínas derivados do
citomegalovírus, são capazes de modular a expressão de genes que codificam moléculas envolvidas na apoptose de células endoteliais. E com isso, então, gerando a ativação de moléculas de adesão e gerando também a ativação do NF-κ-beta. NF-κ-beta é o precursor da inflamação. Então, nesse caso, a gente vai ter também a ativação da inflamação, o desenvolvimento de inflamação no organismo. Bom, antecedentes gatilhos também podem estar interligados, como, por exemplo, estilo de vida, fumo, nutrição inadequada, glicotoxicose, lipotoxicose, aumento de glicose, aumento de lipídios, enfim, sedentarismo, estresse, alergia alimentar, toxicidade, nutrição materna inadequada, vírus e bactérias. Eles podem ser antecedentes, que viraram gatilhos, digamos assim, que estão, então, aumentando a inflamação, ativando a inflamação. Então, o sistema imune inato, ele vai reconhecer algumas coisas, como esses gatilhos, vai ser ativado, ou enfim, que vai gerar toda uma inflamação, gerar uma cascata de ativação, que vai gerar, por fim, a ativação do NF-κ-beta. NF-κ-beta ativado vai gerar ali, então, citocinas inflamatórias para todo o organismo, gerando, então, todas as respostas inflamatórias. O sistema imune inato, ele é constituído por elementos dos quais o indivíduo nasce e que estão sempre presentes e disponíveis. Então, o sistema imune inato é aquele que a gente tem a qualquer momento, Porque a gente tem o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Então, esse segundo, o adaptativo, ele vai ser gerado depois de um tempo da gente estar exposto a determinado antígeno. O inato não, é o que a gente sempre tem. A gente nasce com ele e ele está a todo momento disponível para a gente. Então, é esse sistema imune inato que vai reconhecer, alguns gatilhos ali e vai gerar a inflamação, Então, de novo, a gente tem um organismo inflamado. Nessa aula, então, eu quis mostrar para vocês, um pouquinho sobre gatilhos que podem desenvolver, no geral, a maioria vai acabar desenvolvendo uma inflamação. E a gente sabe, que a inflamação ela está envolvida na fisiopatologia de diversas doenças. Digamos que a maioria das doenças, elas iniciam com um processo inflamatório, seja um processo local ou então um processo inflamatório sistêmico, gerando então, como eu até falei, problemas no sistema nervoso central, então patologias associadas ao sistema nervoso central. Então, nessa aula era isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!